Oi, pessoas! Tudo bem com vocês por aí? Eu tô cheia de blusa porque está frio aqui em Porto Alegre, mas o assunto não é esse no momento. O assunto é, eu tenho lido bastante romance contemporâneo, que eles chamam, que basicamente é um nome chique para aquelas comédias românticas que a gente via na sessão da tarde, sabe? Que tipo, o casal se conhece de uma forma meio inusitada e aí começa a conviver a princípio sem interesses românticos, né, e tal, mas as coisas vão acontecendo e eles acabam se apaixonando. Aí acontece algum grande problema, né, um grande obstáculo, eles se separam até que o mocinho volta com um grande gesto romântico e foram felizes para sempre. E então, romance contemporâneo é, né, isso daí. Aí, é clichê? É bem clichê, na verdade. Mas, eu adoro comédias românticas. Então, pra mim funciona. Aí é uma... Então, eu tenho lido bastante coisa sobre isso. E aí eu trouxe, né, vou trazer agora neste livro, os principais mocinhos, né, que eu tenho lido nos últimos meses e tal, e fazendo essa grande lista de homens que eu gostaria de ter se eles não fossem fictícios. Aí começamos com 7 anos entre nós. Aliás, você estava aqui no surto que eu dei com este livro, né? Temos vídeo, temos review escrita e tal. Talvez depois eu deixe os links ali na descrição e tal. Mas, basicamente, resumindo, o livro, ele se trata de duas pessoas. A Clementine, que é uma menina que a tia dela morreu de um jeito muito trágico e ela era muito ligada à tia, então ela ainda tá sofrendo com o luto e tal. E aí essa tia deixou um apartamento para ela e ela resolve se mudar para lá. E aí um certo dia, ela está dormindo, né? Ela pega e vai dormir depois de um dia de trabalho, normal, beleza. E aí acorda no outro dia com um homem acordando ela. E ela não sabe, não tem a mínima ideia de quem seja esse homem, né? Porque ele estava naquele apartamento. Aí a gente descobre que basicamente parece que a tia dela tinha emprestado o apartamento para a mãe deste homem, porque ele estava se mudando para Nova York, ia tentar um novo emprego num restaurante e tal, né? Ele tinha um sonho de virar chefe. Aí, só que temos um pequeno problema. A tia dela já morreu faz 6 meses, se eu não me engano. Como é que ela conseguiria emprestar o apartamento para alguém? Aí a gente descobre que o apartamento, ela já tinha ouvido essas histórias, a Clementine já tinha ouvido essas histórias, mas ela nunca acreditou, né? Que a história era que o apartamento, ele era mágico, né? O apartamento você podia viajar no tempo, né? E aí ele ia te levar para o momento certo, com a pessoa certa e tal. E, né, obviamente, a princípio ela achou que era invenção da tia dela, né? Tipo, quando ela ia passar os dias lá e tal, a tia queria distrair, ela inventou essa história. Só que a gente descobre que não era uma invenção. Ela estava contando, né, narrando a vida dela própria. Aí, e esse homem, né, que se chama Iwan, a princípio, né, a gente acha que esse é o nome dele. Depois a gente descobre que o nome inteiro dele, né, é James Iwan, se eu não me engano. Aí ele, né, realmente é filho de uma grande amiga da tia dela, não sei o que e tal, que realmente está procurando emprego em Nova York, mas tudo isso numa linha do tempo que é 7 anos antes da época que a Clementine tá vivendo, né? Então fica aí esse ponto de tipo, e aí eles começam, né, fazem uma
uma janta, né? Ficam conversando e tal. E aí eles se apaixonam, porque obviamente o homem é basicamente um homem perfeito, né? E é aí que entra o nosso primeiro homem desta lista, né? Que é o Yuan, que ele é assim, ele é um homem, ele é lindo, ele tem a mandíbula marcada assim, meio quadrada, com sardas no rosto, o que já, né? Não sei lidar com homens com mandíbulas marcadas. E Rita the Rival me deixou meio, né, com pessoas de sardas. Aí o olho também dele é lindo. Toda vez que ela fala, ela diz que pintaria com nuances de cores diferentes, né? Tipo uma tempestade de outono, uma coisa assim. Né? Então já começamos a descrição do Yuan aí, né? Já legal. Aí temos também alguns detalhes de coisa que é... vamos ler algumas partes do livro, né? Pra gente ver se vocês conseguem entender o nível que é esta pessoa, né? Aí, o primeiro dos coisas seriam, eles estavam lá, barará, e acabou que eles se beijaram. E aí ele fala de tipo, você beija do mesmo jeito que você dança. E aí ela ficou meio assim, tá, tipo, mal, desengonçada? O que isso quer dizer? E aí ele assim, não, é como se você estivesse esperando um convite. Você pode dançar e pronto, pode conduzir os passos. E aí ela pergunta, e você me seguiria? E ele, sim, até a lua de volta. Aí você pensa, ok, já começamos aí, né? E também esqueci de outro ponto muito importante, que era o homem, que nem eu falei, ele queria ser chefe de cozinha, né? E aí, ele, num dos dias que ele está lá e tal, ele resolve fazer para Clementine uma torta de limão, que ele aprendeu a receita com o vô dele e tal, e é tipo um dos maiores motivos dele querer ser chefe e tal, era essa relação com o vô dele. E aí a torta de limão é, tipo, basicamente perfeita. O que já, né, outro motivo que me puxa, que é adoramos torta de limão, né? Tipo, todos os lugares que eu for, se tem uma fatia, é provável que eu vá comprar. Então, né, você ter um chefe de cozinha profissional que pode fazer a sua sobremesa favorita no momento que você quiser, pra mim já tava valendo. Esse homem já entraria na lista só por causa disso. Mas temos outros pontos importantes, que é esse homem, né, em algum momento ele acaba descobrindo essa história de viagem no tempo e tal, não sei o quê, e aí eles meio que combinam que o homem, ele, quer dizer, não exatamente combinam, né, mas fica meio coisa de que ele vai esperar por ela durante 7 anos, né, até que a linha do ponto dele, a linha do tempo dele se encontre com a dela, né, mas, tipo, isso não é um combinado, sabe, é só, né, se um dia acontecer. E, tipo, não, o cara leva a sério. Ele fica 7 anos esperando a caceta desta mulher, entendeu? Aí ele, né, aí ele até diz uma hora de tipo, não, eu conheci várias pessoas, eu fiquei com outras pessoas, eu tentei me apaixonar, eu tentei ter relacionamentos e tal, mas não dava, porque eu tava sempre com você nessa cabeça. E aí ela assim, gente, mas durante 7 anos. E aí ele pegou e falou, sim, durante 5.000 e não sei quantos dias, né? Eu fiquei esperando. Não que eu estivesse contando, mas obviamente estava, né? Então, já começamos assim, né? Começamos com o Yuan, chefe de cozinha, lindo, maravilhoso, que espera por você o tempo que for preciso. Aí, vamos entrar agora no que eu chamo de mulheres da Hebe de Mendes, que
basicamente, se você me segue nas redes sociais, você provavelmente já deve ter ouvido esse nome, mas se não ouviu, ela é uma escritora americana, né, de romance. E ela virou a minha escritora, provavelmente a minha escritora preferida no momento, né? Com certeza a minha escritora de romance preferido, pelo menos. E aí os homens dela são todos nesse nível de tipo, vamos jogar o sarrafo tão lá em cima que nem o campeão de salto com vara conseguiria ultrapassar esse sarrafo, né? Então, começando com esse livro, Playlist para o Final Feliz, né? Que ele conta basicamente uma história da Slow, que o noivo dela morreu de uma forma muito trágica e ela não consegue seguir em frente, ela ficou parada nesse ponto e tal. E aí, tipo, pra vocês terem noção, passaram-se, eu acho que 2 anos, e a mulher, ela não conseguiu botar fora a garrafa da última cerveja que o cara bebeu. Então, né, temos problemas. E aí, um dia, ela tá indo visitar o túmulo deste namorado morto, né, e tal. E aí, no meio do caminho, passa um cachorro. E aí ela pega e freia o carro, jurando que atropelou o cachorro, né, já fazendo todo um drama de, né, não basta eu ter perdido uma coisa, agora eu também vou ter o coisa de ter matado um cachorro. Só que quando ela chega perto, o cachorro não morreu. Ele, inclusive, pega, pula o capô do carro e entra pelo teto solar. E aí, ela meio que sem saber o que fazer, leva o cachorro para casa. Só que ela percebe que o cachorro tem uma identificação. Então, ela liga pro número que tá na identificação do cachorro. Só que ninguém atende. Ela liga, manda mensagem, né, fala e fala, e o cara não responde. Aí ela, um certo dia, ela já tá meio que desistindo, já resolveu que vai adotar o cachorro ela mesma. O cara responde. E aí a gente descobre que o cara, ele é um músico, que ele tá fazendo uma trilha sonora de um filme, eu acho, lá na Austrália. E esse livro, não lembro a cidade, mas provavelmente é nos Estados Unidos. E aí não tem como ele ir até lá buscar o cachorro, porque ele, né, tem um trabalho para terminar, né, e não vai levar o cachorro e, né, uma rotina muito doida, como é que ele vai cuidar? Aí fica combinado, beleza, tu continua com o meu cachorro até eu voltar. E aí a gente resolve isso depois. Só que o que começou, né, meio com essa coisa de babá tutor, no caso, né, vai se transformando, né? E aí, Jason, que é o nome do dono do cachorro, né, também se torna um homem, outro homem desses que tu para e pensa, tipo, isso não é possível, né? Tipo, claramente esse homem não existe. Já começamos com, é músico. Então, hoje em dia eu até diminuí um pouco, mas quando eu era mais adolescente, eu tinha uma fixação, tipo, o sonho, né, de consumo da minha vida era que eu ia namorar um músico, ele ia compor uma música linda, romântica, maravilhosa sobre mim, e aí estourar, ia ficar muito famoso e eu ia andar de programa em programa, tapete vermelho em tapete vermelho, atrás dele, né? Então, Jason já começou com ponto aí, né? Já puxou esta Paula, né? Essa parte esquecida dentro de mim, né? E, só que aí, né, esse homem não basta ser só músico. Ele também tem que ser, né, o Deus na Terra, né? Começando com, ele resolve que ele vai mandar flores pra mulher, enquanto ele ainda tá na Austrália e tal. Só que a mulher não quer muito dar dados dela, né? E primeiro porque ela mesma brinca sobre isso. Pode ser que o cara seja um psicopata e
vai aparecer na porta dela com uma faca, mas... E também pelo fato de que, tipo, não vai acontecer nada, porque eu ainda tô presa no meu noivo morto. Então, pra que se dar o trabalho, né? Só que o homem pensa, não, eu vou mandar flores. Aí o que ele faz? Ele pega, lembra que a mulher comentou que ia levar o cachorro numa pet shop X lá. Aí ele pega, cruza o nome da sua pet shop com um endereço, né, um lugar mais ou menos onde a mulher disse cachorro, né, e aí chega numa loja específica e manda as flores pra lá, né, então, tipo, né, você vê uma coisa que o seu Jurandir aleatório, né, ele não quer se dar ao trabalho de pegar um Uber para chegar na sua casa, e o homem, ele descobre qual é a pet shop que a mulher vai estar para ela receber flores, né? Então, estamos nesse nível do negócio. E aí, né, depois que eu falei, né, de que alguma grande coisa acontece, que no caso, a grande coisa nesse caso é a carreira dele de viver na estrada e tal, ela não se adapta muito bem. E aí também tem um problema com o empresário, né, com a empresa que organiza a carreira dele e tal, não sei o que, eles acabam se separando. Aí um certo dia, esta mulher resolve que vai no show dele. Ele tá fazendo um show na cidade, né, e ela resolve, não, eu tenho que ir lá, tipo, ver ele de longe, sabe, eu vou ficar no meio da plateia, ele nem vai perceber que eu tô ali. Só que o homem percebe, o homem está no meio de um estádio lotado. E ele acha a mulher no meio do coisa, para o show inteiro, atravessa a plateia para chegar lá e falar com a mulher. Né? Encerramos o caso aqui, nesse ponto. Aí vamos aqui escolher aleatório uma coisa aqui, que aí... essa coisa às vezes é contada do ponto de vista dela, às vezes do ponto de vista dele. Aí nesse coisa estamos aqui, ele pega e fala, né, que eles estavam num cruzamento e tal, sei que, e de repente eu quis dizer que amava pela primeira vez, bem ali naquele cruzamento. Não tinha nada a ver com o que acontece nos filmes. Não era um cenário romântico. Não tinha nenhuma música suave tocando. Tinha um morador de rua de regata e um copo de refrigerante. Os adolescentes tiravam selfies, pizzaria com molhos e tal, não sei o quê. Não estávamos andando na praia, nem sentados numa roda gigante. Ela só abraçou a minha cintura, usando aquela roupa ridícula. E eu só conseguia pensar no quanto eu a amava. E aí, né, então, também não estamos bem, né? Aí temos agora o próximo, que é este daqui, A Vida é Muito Curta, que aliás também foi outro surto homérico, né, da minha vida, que, sabe, aquelas vezes em que você se pega naquela armadilha do só mais um capítulo, só mais um capítulo, só mais um capítulo? Então, entramos num desse, né? E aí, na minha cabeça, eu até pensava do tipo, olha, então, talvez eu devesse parar e dormir, né? Mas o meu cérebro dizia, não tem a mínima chance. Você pode até tentar se quiser, mas eu não vou desligar. Então, nem tenta, né? E aí, seguimos. Mais um, mais um. Porque o meu cérebro simplesmente não conseguia aceitar a opção de parar. Até que chega um momento, que eram 2h30 da madrugada, eu jogo este livro na cama e começo a gritar com pessoas que não existem. Elas são palavras no papel, mas o meu cérebro entendeu isso? Ele não entendeu. Ele jurava que eram pessoas de verdade. Que alguém tinha que pegar eles pelo ombro e sacudir assim, tipo, fica junto logo, porra. Então, né? Foi nesse nível de surto que chegamos com este livro. Aí, do que se trata esse livro?
Vanessa Price, ela é uma youtuber dessas de viagem, sabe? Que tá sempre em lugares exóticos e tal, né? E experimentando as melhores coisas e tal, né? E vinhos de cento e não sei quantos dólares a garrafa, barará. E aí um dia, ela mora num apartamento e um dia a irmã dela, que tem problemas com drogas e tal, ela tem uma filhinha recém-nascida. E um certo dia ela deixa a neném com a Vanessa e some, sabe? Simplesmente vai embora. E aí, Vanessa não tem a mínima ideia de como se cuida de uma criança, né? E essa criança começa a chorar, 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 chorar. Aí, né, a gente descobre que do lado do apartamento dela, né, tipo, do outro lado da parede, inclusive, tá um homem chamado Adrian Copeland. Ele mora lá, ele é tipo dono do prédio, não é do apartamento, ele é dono do prédio, é um advogado muito bem sucedido, riquíssimo e tal, né? E aí o cara, ele para e pensa, gente, faz horas que nós estamos aqui, entendeu? É madrugada já e essa criança não para de chorar. Eu vou ir lá perguntar se a mulher precisa de ajuda, né? Sei lá, talvez eu possa fazer alguma coisa. Aí chegando lá, ele vê um estado deplorável, né? De que a mulher tá visivelmente cansada, tem tipo vômito no cabelo, sabe? A criança desesperada, tal. E aí ele diz: não, tudo bem, eu fico com ela aqui uns minutinhos, pode ir tomar banho e tal, né? Eu fico aqui. E aí a criança, meio que quase magicamente, para de chorar. Tá, não é tão mágico, na verdade era a etiqueta da roupa que estava incomodando. Mas, né, ele ter esse insight do nada, né, já mostra que, né, uma pessoa que sabe lidar com criança. O que, né, já começamos aí o ponto. Aí, né, e aí aí eles ficam essa história de tipo, olha, eu posso te ajudar também, tipo, né, quando você precisar e tal, você pode ir ali bater na minha casa e tal, a gente, né, combina um jeito, né, de como que eu posso ajudar, né, eu fico com a criança enquanto você vai fazer essas coisas, algo assim. E aí começa a relação deles nesse nível, porque os dois, eles não estão disponíveis para um relacionamento neste momento, por vários motivos que eles vão discutindo no livro, né? Então, a princípio era só para, tipo, ajudar a criar um recém-nascido, né? Que é difícil você criar um recém-nascido sozinho. Então, né, temos essa história. Só que aí, este homem, ele vai se transformando num ser um anjo iluminado na terra, né, em que ele não só se apaixona pela mulher, como ele se apaixona pela criança, né? E aí ele até diz que ele, antigamente, ele era totalmente workaholic, ele estava sempre trabalhando e não delegava nada para ninguém, ele cuidava de todos os casos, vírgula por vírgula do processo e tal, né? Porque isso era importante para ele. Ele precisava, por causa de questões familiares e tal, ele precisava de ter o controle das coisas, né? E também para evitar de que se ele desse coisa para alguém inexperiente, podia ser que fizesse burrada, barará. Então ele cuidava de tudo sozinho. Só que aí quando ele começou a cuidar da criança, ele simplesmente largou. Chegava a hora de ir embora, ele dizia, beleza, tô indo embora. Por quê? Porque ele não podia perder 5 minutos na companhia da mulher e da criança, né? Aí, e ele, né, isso foi aumentando. Ah, esquecemos de outro ponto importante. Obviamente, ele é absurdamente lindo, né? Inclusive, tem até uma comparação de uma certa parte do corpo dele com um halteres de 10 quilos, mas não vamos especificar um pouco essa parte, porque talvez o YouTube derrube este vídeo. Então, né, fique aí a sua imaginação.
Aí, esse homem lindo, rico, bem-sucedido, se apaixona pela mulher, né? E aí ele cai num nível de apaixonamento. Não existe essa palavra, mas tudo bem. Pelo que vai passando de limites, chega uma hora que ele diz que a vida dele era como um quarto abafado e a Vanessa era a brisa que passou quando ele abriu a janela. Carlos Drummond de Andrade não falaria uma frase dessas, eu acho, né? E eles nem estavam juntos. Eu acho que eles ainda estavam no limite do somos apenas amigos e ela não quer ficar comigo, né? Mas mesmo assim ele disse. Aí chega uma hora que, né, aí eles se separam e tal, não sei o quê. E aí o cara diz, né, que, eu fui atrás da minha família, né, para cuidar da minha filha. Eles não eram uma família e a criança não era deles, mas na cabeça dele era, né? E aí o homem, que era completamente workaholic, chega um momento em que ele larga a carreira dele, porque ele chega à conclusão que não é o suficiente, né? Que ela é mais importante, então ele larga a carreira bem-sucedida dele para ir viajar com ela pelo mundo e gravar os conteúdos dela. Gente do céu, né? Eu não sei nem explicar a paixão que criamos por esse homem e por esse livro. Eu demorei não sei quanto tempo para conseguir realmente largar ele depois. Eu começava outros livros, mas na minha cabeça eu sempre voltava para esse livro e para Adrian Copperland em algum momento, né? Isso é tipo só básico do que o que esse homem fez, né? Não estamos bem. E aí vamos para o mais recente livro, David Menos, ou pelo menos o mais recente lançado no Brasil, né? Aliás, a editora Arqueiro, né? Arqueiro, que lança os livros no Brasil. Onde caralho está The Night When We Met? Tá, ficamos com isso, né? Fica a pergunta. Mas tá, enquanto ele não chega, continuamos com Prometa que você vai se lembrar de mim. Que é outro livro que também tivemos um ataque histérico. Neste momento foi de chorar histericamente. Tem uma foto minha, tipo, detonada, né? Parece que, tipo, acabou o mundo, né? Você tem 3 dias de vida. Mas não, era só o estado que eu estava quando eu terminei de ler esse livro. Bom, vamos com a Samantha. Ela é uma mulher que, por algum motivo que a gente não sabe qual é, em pleno 2026, ela ainda tem uma grande esperança, né? Uma grande fé na humanidade. Como? Se a gente só faz burrada? Não sei. Mas ela é esse tipo de pessoa. E aí, ela, um dia, ela pega uma gatinha, sabe, que ela acha na rua, eu acho, se eu não me engano, e tal, não sei o quê. E ela pega e leva no veterinário, né, pra ver se tem algum problema e tal. E aí, o homem descobre que ela tem um problema no intestino, no ânus, alguma coisa assim, que, tipo, sabe, ela não vai conseguir sobreviver muito tempo, né? E ele meio que diz que ou ela pode fazer uma cirurgia que custa milhares de dólares que ela não tem, ou seria melhor sacrificar o bichinho, porque mesmo se ela ficasse, toma remédio, barará, ela não ia sobreviver. Ela ia só, tipo, morrer com muita dor e sofrimento. Então, seria melhor ele só sacrificar ela naquele momento, né? Só que aí ela fica puta da vida,
né? Como é que um veterinário quer que eu sacrifique uma cachorrinha, né? Uma gata, na verdade, que tem chances de sobreviver. Existe o tratamento. Como é que um veterinário quer que eu sacrifique? Aí ela decide fazer uma vaquinha na internet, consegue a cirurgia pra gata, ela fica curada, linda, maravilhosa. E aí ela pensa, vou pegar e vou ir lá no consultório daquele veterinário que disse que ela não ia sobreviver e que eu deveria ter sacrificado para mostrar que, olha, ela tá bem, né? Meio que tipo uma, não exatamente uma vingança, mas pra jogar na cara mesmo, né? E aí, né, este homem, ao contrário do que parece, ele é um homem incrível, ele tipo dá a vida dele basicamente para cuidar dos animais, né, e participa de coisas de caridade e tal, né, e ele meio que nesse coisa ele meio que teve aquela reação porque ao contrário dela, ele tipo não gosta e não confia em pessoas. E aí, né, meio que nisso de tipo, ai, você não vai cuidar e ninguém vai querer dar o dinheiro e que nem não sei o que, então tipo, sabe, só sacrifica. E aí eles têm essa relação, né, meio de tipo, né, pessimista e otimista e tal, e aí acabam se apaixonando. Só que a mãe dessa criatura, ela tem demência, ela não lembra mais da própria filha. Então ela decide, vou ir lá morar, né, e aproveitar os últimos momentos com a minha mãe e tal. Só que ela vai ter que atravessar o país. Eles vão morar, tipo, não sei quantos 1000 quilômetros um do outro. E ela, a princípio, tenta, não, vamos acabar, finge que não aconteceu nada, né? E aí o cara, ele pega e chega lá uma hora que aí ele disse, ele vai de surpresa na casa da mulher lá, e aí ele meio que a princípio cria uma história de que tinha uma convenção lá, e aí ele viajou a trabalho, mas já que ele estava lá, ele foi falar com a mulher e não sei o quê, que depois a gente descobre que é tudo mentira, ele foi lá só para ver a mulher mesmo, né? E aí ele pega e fala que, olha, então, eu não consigo parar de pensar em você, entendeu? Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Desculpa se eu vim aqui, né, mentindo e falando, né, de um evento que não existia, não sei o quê. Mas é que eu achei que você não ia querer me receber. E eu precisava ver você. Eu precisava respirar o mesmo ar que você. Né? E aí, a mulher, como, né, todas nós, né, Samantha igual todas nós, obviamente se derrete por um homem desses e pensa, beleza, então vamos tentar um relacionamento à distância. E aí, este homem, ele quase que literalmente se mata de tanto trabalhar, ele faz hora extra e trabalha em 2, 3 empregos e não sei do que lá para conseguir juntar o dinheiro da passagem para ir visitar a mulher. E chega uma hora que o moço, ele tá literalmente quase desmaiando, sabe? Ele tá tipo no último limite, mas ele se obriga a pegar um avião para ir visitar a mulher, porque ele não tinha condições de ficar mais não sei quantos meses sem ver ela, né? Então, e aí, né, obviamente o final também muito lindo, muito maravilhoso. A mãe dela, que tinha demência e não tinha a mínima ideia de quem era o cara, mas, né, meio que eu acho que, né, por toda essa coisa de lidar com animais e tal, né, que não necessariamente não, tipo, nunca verbalizam, né, o que estão falando, você tem meio que entender, né, interpretar os sinais, então eu acho que meio que por isso ele também ajuda muito em tratar a mãe da protagonista, né, por causa disso, porque ela também não consegue explicar direito, né, não consegue entender as coisas e tal,
e tem reações que às vezes as pessoas não sabem muito bem porquê e tal, mas, né, então, recapitulando, o homem, ele é caridoso, ele gosta de animais, e ele sabe lidar com pessoas, né, e ele faz literalmente tudo, né, tipo, a vida dele é em prol de preciso me encontrar de novo com essa mulher. Né? Não estamos bem, né? E eu já vou ir parando esse vídeo por aqui, porque ele tá ficando meio grande, né? Ainda tem uns homens para me botar na lista, né? Vou fazer uma parte 2, mas isso é um vídeo, né? Não é um longa-metragem do Scorsese, que são 3 horas de filme. Então, né, por enquanto, vamos ficar só com esses das comédias românticas mesmo. E aí no próximo vídeo eu coloco mais alguns de outros gêneros. Então,